Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para meditarmos juntos na palavra de Deus. Quero ler em Malaquias capítulo 4, a partir do versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu ainda quero ler também em Apocalipse, no capítulo 11, apenas os versos 3 e 4, onde diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Que Deus abençoe também essa leitura e ainda uma terceira leitura. E assim vamos então para nossa meditação. Lucas capítulo 17, versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Que Deus abençoe estas três escrituras, três testemunhas, fazem com que toda a verdade seja confirmada. A Bíblia diz que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a verdade fica confirmada. Aqui nós temos estas três escrituras como três balizas alinhadas, mostrando a manifestação do Filho do Homem. Assim será no dia em que o Filho do Homem for ou há de ser manifestado. Bem, todo aquele que confessar o Filho do Homem diante dos homens, então Jesus diz que também confessará diante do Pai e dos santos anjos. Mas aquele que negar o Filho do Homem aqui, também o Filho do Homem negará você, ele se envergonhará de você diante do Pai e dos santos anjos. Bem, então sabemos que todos aqueles que são eleitos, chamados pelo decreto divino para compor o corpo místico do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, não se envergonha da palavra. Lembrando que o Filho do Homem hoje é a palavra. Parágrafo 222, mensagem provando a sua palavra. O profeta Irmão Brando diz assim: quem é o Filho do Homem? Ponto de interrogação. A palavra. Então, a palavra é o Filho do Homem manifestado hoje. Agora, como? Que sinal? Então, quero meditar com você um pouco sobre o sinal do profeta para os gentios e para os judeus. Embora estou abordando aqui os dois lados de uma mesma moeda, mas são departamentos diferentes. O Filho do Homem é o mesmo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Mas ele trata com judeus e com gentios de maneiras peculiares ou de maneiras específicas para ambos os povos. E nosso pequeno tema, o sinal do profeta, para gentios e para judeus. E lemos as escrituras em Malaquias capítulo 4, onde dentro dessa escritura nós encontramos uma mensagem destinada realmente ao povo judeu. E sabemos que antes do Messias se manifestar para os judeus, durante o ministério de Moisés e de Elias, nós sabemos que o Filho do Homem tem que primeiramente manifestar-se na forma da palavra revelada para eles. Mas também sabemos que, pelas Escrituras, que mesmo na profecia, nas Escrituras de Malaquias 4, já lidas, também destina-se a parte para a noiva, para a igreja eleita, esta que vai no arrebatamento antes dos 3 anos e meio, antes da grande tribulação, portanto, e também antes
do ministério de Moisés e de Elias estarem sobre a face da terra. Bem, então vamos ver. E também na escritura de Lucas, capítulo 17, verso 30, assim será no dia em que o Filho do Homem estiver sendo revelado ou manifestado. Bem, então, a revelação do Filho do Homem ainda não é o rapto, o arrebatamento aguardado pelos crentes. Primeiramente, antes do arrebatamento, há uma preparação. E para isso, o Filho do Homem manifesta-se com certos sinais que lhe são peculiares. Só uma rápida retrospectiva. Nos dias de Salomão, Deus manifestou-se com sinais ali, através do dom do discernimento de espíritos, discernindo o segredo dos corações das pessoas. Nos dias de Salomão. Nos dias de Jesus, o Filho do Homem, na sua primeira vinda, ele diz: eis aqui, está aqui um que é mais ou maior do que Salomão. O Filho do Homem, Deus Emanuel em carne humana ali. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus exerceu seu ministério. Mas quando ele se dirigiu, quando ele estava diante da mulher samaritana, ele operou o sinal do Messias. E aquilo fez com que a mulher samaritana, em capítulo 4 do Evangelho de São João, aquela mulher reconheceu e disse: Senhor, vejo que és profeta. Por quê? Porque ela disse que o Messias, quando viesse, faria aquelas coisas. Quais coisas? Ele disse as coisas que ela tinha feito. Isso sem puxar a ficha dela, porque ele não precisa disso. Ele enxerga os segredos dos corações. Isso no ministério de Filho do Homem, Deus na carne humana. E poderia gastar um tempo aqui, tomar um tempo falando dessas coisas, mas eu já falei disso em um vídeo anterior. Só uma rápida retrospectiva aqui, para entrarmos no nosso assunto aqui. Bem, então o sinal do profeta perante judeus, perante samaritanos, foi operado naqueles dias, na primeira vinda. Mas e perante gentios? Perante os gentios, isso ficou para o futuro. E Jesus diz que quando o Espírito Santo, viesse, e assim sucessivamente, ele vos lembrará, ele dirá coisas que foram, que são e que hão de vir ou que hão de ser. Ou seja, ele falaria, ele lembraria de coisas já ditas antes, ele diria coisas atuais que estivesse ocorrendo naquele momento, e ele também diria coisas futuras, como que profecias projetadas para o futuro, coisas que iriam acontecer. Bem, então se isso foi operado perante judeus e perante samaritanos, e perante gentios? Então, isto agora, precedendo a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele ainda não desceu no seu corpo literal, ele fará isso por ocasião do arrebatamento da sua igreja, onde nós também conhecemos como o dia da nossa redenção, quando o nosso corpo mortal, o nosso corpo de matéria será transformado, isso que é corruptível, agora será revestido da incorruptibilidade, isso que é mortal será revestido da imortalidade. E os que estiverem dormido em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados, mudados, em um abrir e fechar de olhos. E subiremos a encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Isso é o que dizem as Escrituras. Nós não seremos transformados para descer ao inferno, mas seremos transformados para subir com Ele. Bem, tudo bem até aqui. Mas, e antes que todas estas coisas acontecem, o sinal do Messias, o sinal do profeta é operado perante os gentios. Eu quero ler, eu sei que estou falando para pessoas que creem em uma mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou falando isso para os críticos, para os céticos, para os duvidosos, para os incrédulos, portanto, até mesmo porque o Deus deste século, o Deus desta era maligna, Satanás, a Bíblia diz que ele cegou, como uma faca cega, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não compreendessem as Escrituras. Então, portanto, este vídeo, se você não crê, pode pular esse vídeo, você está perdendo o seu tempo de assisti-lo. Mas se você crê na palavra de Deus e se sente atraído pela palavra de Deus, você não despreza as profecias. Bem, então, na mensagem O Homem Interior,
eu quero tomar apenas 2 parágrafos aqui. É este livreto aqui. O homem interior. Apenas os parágrafos 104 e 105, para você ver sinais do profeta, sinais messiânicos, sinais do Filho do Homem presente na face da terra nos nossos dias. Falei dos dias passados, mas que tal falar dos nossos dias? Aqui, quando o profeta irmão Branham estava pregando este sermão, mais para o final do culto, então o dom do discernimento opera diante das pessoas. E nesses 2 parágrafos são suficientes, é suficiente para que você veja por você mesmo aqui, ó. O profeta está diante agora de pessoas na fila de oração. Ele diz assim: somos estranhos, não conhecemos um ao outro, mas Deus nos conhece. Continue crendo, irmã, e toda dor vai sair. Então você vê aqui uma irmã na fila de oração, o profeta de Deus diante dela. Então ele começa a conversar com ela. Você crê que sou servo de Deus? Eu creio nisto. Você não mora nesta cidade. Veja bem que agora ele vai falar coisas que são segredos, né? Ou seja, que estão ocultas, mas elas são reveladas. Você não mora nesta cidade, mora? Você vem de Illinois, é verdade? Eu diria que você vem de algum lugar como Freeport, Illinois, não é certo? Você ama o Senhor Jesus com todo o seu... reticências. O nome de seu marido é James? Wyckoff? Ou alguma coisa parecida? Aqui o profeta diz nesse tom porque às vezes aparece um aglomerado de letras que ele não consegue pronunciar qual palavra. Como eu também aqui no inglês, eu não sei inglês, não sei ler em inglês. Então muitas vezes, claro que eu vou falar conforme eu conseguir. Então por isso o profeta diz assim desta maneira, né? O nome do seu marido, como eu já disse, é James Wyckoff ou alguma coisa parecida? Oh, é verdade. Você está muito doente, mas é no osso. Agora, como que ele sabia que ela estava doente no osso? É um tumor. O médico disse, eu creio, no osso. Não é certo? Não há nada que possa ser feito por você, só Deus. Você aceita sua cura? Eu aceito, diz a irmã, editor. Você crê agora que o Espírito Santo, o qual está aqui, que sabe todas as coisas e fala todas as coisas, se eu pedir ao Pai Celestial, enquanto esta unção está aqui, para expulsar esta coisa, de maneira que o médico veja que você ficou boa, vem aqui. Agora, parágrafo 105. Misericordioso Pai, eu oro por libertação divina para minha irmã, que ela esteja liberta desta horrível doença. Teus servos, os médicos, não podem fazer nada a respeito disto agora, mas tu podes fazer isto, Senhor. E como tu tens prometido agora estar em nós, e disse-nos que fôssemos à sua imagem, à sua semelhança, tu és o Criador, e por teu grande poder tu criaste coisas, e ninguém pode fazer coisas como tu. Tu nos deste o Espírito com medida, a ele sem medida. Quer dizer, o Espírito Santo é dado com medida ou por medida a nós, seres humanos, mas a ele, a Jesus, o Espírito Santo é sem medida. É isso que o profeta disse aqui. Então, se tu estás aqui, tu que podes criar visões e fazer isso acontecer por uma atmosfera celestial do Espírito Santo que está presente aqui agora, eu também, como servo de Deus, oro pela reconstituição desta estrutura óssea e que o tumor neste osso possa sair agora mesmo, enquanto eu imponho minhas mãos sobre a mulher, atuando numa forma representativa do Filho de Deus.
que a doença seja amaldiçoada e que o Criador manifeste isto na nossa irmã. Um corpo saudável, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, irmã, agora não temas, apenas siga adiante e então escreva-me o seu testemunho amanhã. Deus te abençoe. Tudo bem. Parágrafos 104 e 105 desta mensagem, deste sermão já mencionado. Agora, então, isso aconteceu nos nossos dias, nos dias do profeta, o Filho do Homem manifestando através desse tipo de sinais. Mas e que tal não somente ler e apontar e dizer que aconteceu nos dias passados, nos dias de hoje, com o profeta? E conosco, acontece ou não? Eu posso te dizer rapidamente, em poucos minutos, que sim, que no meio do verdadeiro povo de Deus, estas coisas estão em vigência agora mesmo. Nesta mesma semana agora, hoje é sábado, o 7º dia da semana. No meio desta semana, há dias atrás, a minha pequena netinha, a Esther, que mora em uma cidade vizinha, retirada daqui a 120 quilômetros, está passando férias aqui e ela foi atingida por um certo espírito que fez com que ela ficasse paralisada e ela não andou mais. Ela ia levantar-se da cadeira para andar e caía. E eu pensei que ela estivesse brincando, nunca soube que isso acontecesse com ela. E ela disse, não, eu não aguento andar. E aí ela olhou com um olhar de ternura para mim, para a sua vovó, para as suas amiguinhas, e ela então desejou que fosse orado por ela. Então reunimos ali, eu e minha esposa, mais uma das crianças que estava por perto, e eu disse, todos coloquem as mãos aqui nela, vamos orar. E orei e pedi a Deus que restituísse o seu quadro de saúde. E para a graça, para a glória, para a honra de Deus, ela está correndo para todos os lados. Isso, ela dormiu, era noite, e amanheceu no outro dia boa, perfeita, para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E teria muitos outros testemunhos para contar, né, como Deus tem operado. Uma senhora com leucemia também, já de bastante idade, e eu passando por ali, senti o desejo de orar por ela e disse se ela aceitaria. Ela não tinha nem como se expressar, mas os parentes, a filha e o genro disse, sim, pode orar por ela. E quando eu impus minhas mãos ali, encostei as mãos nela e dirigi o pensamento a Deus e comecei a dizer as primeiras palavras, intercedendo por ela, senti um choque debaixo de minhas mãos. As veias dela que estavam murchas, então encheram-se de sangue. Ela estava esvaindo com falta de sangue. E o certo é que o sangue voltou a circular com vida e ela, até onde eu saiba, ela viveu por muitos e muitos anos. E o próprio casal, né, o genro e a filha, ficou me procurando. Eu morava em outra cidade e essa oração foi numa cidade que não era a minha. E fui procurado para que eles falaram, não queremos te contar que ela ficou curada. Falei, não sou eu, nem preciso mesmo me procurar dizer isso, é Deus. Então Deus fez e ainda faz isso. Agora, preciosos ouvintes, irmãos e irmãs, o sinal do profeta, o sinal messiânico, o Filho do Homem sendo revelado na forma desse tipo de sinal e outros sinais, pois esses sinais seguirão aos que creem, né? Diz as Escrituras em São Marcos 16, também a partir do versículo 16, e cremos nisso perfeitamente, né? Agora, o sinal do profeta, operado sob o ministério de Elias, sobre a unção do profeta Elias, que está operando na face da terra antes do arrebatamento, isto para preparar, para chamar a igreja eleita, a noiva, para fora das tradições cristãs distorcidas, né? As tradições cristãs religiosas, que têm o título de cristãs, mas têm comportamentos mundanos. E uma igreja assim com comportamentos mundanos não irá ser arrebatada. Mas Deus tem um povo e Ele chama, sai dela, povo meu. Dela de quem? Da confusão, da Babilônia espiritual que está estabelecida, do estado de caos religioso. Bem, mas o ministério profético que opera estas maravilhas, esse dom que está sobre a face da terra atualmente, ele faz esse trabalho perante gentios. E eu sou um desses gentios que tem sido alvo destas bênçãos. Mas eu não posso deixar de dizer para você que os nossos irmãos judeus, assim que a noiva eleita, que a igreja for arrebatada,
haverão 1260 dias. Eu quero que você perceba meses de 30 dias. Não esses meses de 29 dias, 28, de 31 dias, porque isso aí pertence ao calendário gregoriano, que foi mudado, foi adequado, foi adaptado. Mas o calendário original fala de meses de 30 dias cada um. Isso, portanto, vai fazer com que 12 meses somam-se 360 dias. Redondo, é desta forma. Então, quando a Bíblia diz, em Daniel capítulo 12, fala sobre tempo e tempos e metade de um tempo, você saiba que um tempo na Bíblia é um ano. Então, quando fala de tempo, falou de um ano. Quando fala de tempos, no plural, falou de 2 anos. Então, 1 mais 2, 3. E quando fala metade de um tempo, são 6 meses. Portanto, 3 anos e 6 meses, ou 3,5 anos, né? 3 anos e meio. Sim, mas as escrituras de Daniel, capítulo 12, elas apontam e alinham-se também com Apocalipse, outras escrituras que nós temos, né? Principalmente aqui no Apocalipse, quando fala também desse mesmo espaço de tempo. Estou falando isso porque eu vou falar agora de Moisés e de Elias. Eles operam o ministério da manifestação do Filho do Homem, ou a revelação do Filho do Homem, ou ainda o sinal do profeta, o sinal do Messias, opera através desses profetas, de Moisés e Elias, e isso aponta para esse mesmo período, 1260 dias, que são 42 meses. As escrituras tanto falam 1260 quanto falam 42 meses. Te mostrarei escrituras já para esses assuntos. Também como fala de 3 anos e meio. E assim você pode conferir em Daniel capítulo 12, vai falar de tempo, tempos e metade de um tempo. Você vai ler em Apocalipse capítulo 11, verso 2, vai falar 42 meses. Você pode pegar no seu celular, na calculadora, e digita aí 42 vezes 30, que são 30 dias. Então você vai ter o total de 1260 dias. E se você... Sim, aí Apocalipse capítulo 12... Apocalipse capítulo 12, versículo 4, também fala de tempo, tempos e metade de um tempo. E se você tomar o versículo, creio que é o 14, eu não sei se eu anotei aqui, mas dentro do mesmo Apocalipse 12, você vai encontrar, sim, tempo, tempos e metade de um tempo. Isso mesmo, Apocalipse 12, verso 6 e verso 14. No verso 6 vai falar 1260 dias, e você continua lendo Apocalipse 12, quando você chegar mais adiante, no verso 14, vai falar tempos, tempo e metade de um tempo. Então, quer dizer, o mesmo período. Não faça confusão com isso. Essa matemática é para ajudar e não para atrapalhar, tá? Então, é para nos ajudar. E, finalmente, você vê também Apocalipse 13, verso 5, quando fala também 42 meses. Então, se você não gosta de matemática ou coisa desse tipo, mas você pega isso aí, 42 meses, 360 dias, 3 anos e meio, então 1260 dias. Isso tudo refere-se a um período que tomará início logo após o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada, logo então começa a se contar esse período de 1260 dias. E o que acontece? A noiva... Você fala, mas então a noiva não precisa nem saber o que vai acontecer nesse período, porque ela já não estará aqui. Verdade. Mas, dentro desse contexto, eu só quero dizer para você que Moisés e Elias estarão na terra operando o mesmo sinal messiânico perante os nossos irmãos judeus, de onde sairão 144 mil judeus, ou seja, 12 mil de cada tribo. E, finalmente, lá na frente, eles também serão salvos e estarão reinando com Cristo também e junto conosco. E só quero dizer o seguinte, que você separe bem os departamentos e sabe que o ministério de Elias para a noiva gentia não é o mesmo que vem para os judeus. Moisés e Elias operam para judeus, são profetas hebreus. Vou ler aqui o profeta dizendo isso. Mensagem, a festa das trombetas, esta aqui, este sermão, o profeta diz assim, no parágrafo 290,
ele diz: Moisés e Elias têm de chamar. O jubileu pentecostal ainda está em andamento, ou tinha estado até este tempo. Estão vendo? Agora, a festa das trombetas tem de ser conhecida. E este aqui de Malaquias 4, né, que é o que foi para a noiva gentia, não está conectado com esse aí, de modo algum. De modo algum. Notem, observem aqui, agora sim, eu quero que essa frase, você leia essa frase aqui. Ou seja, você observa essa frase. O ministério será Moisés e Elias. Então veja o que o profeta diz, parágrafo 290, parte A do parágrafo. O ministério será Moisés e Elias. Mudando e chamando Israel das tradições judaicas. Ouçam, das tradições judaicas nas quais eles tinham estado enredados. Enredados? O que significa enredados? Metido numa rede, emaranhado, enrolados. Então, assim como a igreja gentia, durante as 7 eras da igreja, tanto veio recebendo bênçãos, revelações, etc., mas também veio se enrolando com credos, com dogmas, se enlinhando-se com o mundo. A erva daninha tentando sufocar a planta verdadeira. Mas Deus cuidou de restaurar isso nesses últimos dias para os gentios. E agora, para os judeus, através de Moisés e Elias, tirando eles também do enredo judaico, porque também eles têm crendices e coisas que distorcem o verdadeiro sentido do judaísmo. Ouçam, das tradições judaicas nas quais eles tinham estado enredados. Sendo profetas, eles crerão nele, chamando-os para fora, ou para a festa da expiação. O que é a festa da expiação? Cristo. Cristo é a expiação para a noiva gentia, e Cristo, o mesmo Cristo, é a expiação para os judeus, deixando-os reconhecerem Cristo. Os judeus falharam em reconhecer Cristo quando ele veio na primeira vinda. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Porém, desta vez, eles reconhecerão. Eles dirão: ele está vindo, ele estará aqui, os judeus estarão se reunindo, coisas assim. E então, quando ele vier, dirá: aqui estou eu. Estão vendo? Onde recebeste essas feridas? Em casa de meus amigos. Agora, a mesma coisa que aqueles 2 profetas fizeram, recordem, a noiva gentia deve ter um profeta chamado Elias, que deve chamá-los para fora de suas tradições. A noiva, assim como estes profetas chamaram os judeus para fora do judaísmo, para Cristo, a expiação, e os gentios já conhecem a expiação. Mas isto é para chamar a noiva de volta à expiação original, onde estes 50 sábados, todos estes 7 sábados em que eles têm afastado, chamá-los-á de volta ao tempo do fim. Os 7, ouçam, o mensageiro da 7ª igreja, o mensageiro da 7ª trombeta, são todos profetas. Agora, isso mesmo, injetados são os 144 mil. Bem, parágrafos 286 até o parágrafo 290 da mensagem à festa das trombetas. Aí, para encerrar agora, eu estou já no final, né? Não tem nem como prosseguir mais aqui. Mas eu queria muito deixar aqui para você sobre a mensagem reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Eu creio que eu vou ler esses parágrafos para você num vídeo separado, porque eu não terei todo o tempo para isso aqui. Eu preciso fazer a leitura dos parágrafos 130 até o 137. E para isso eu tomaria algum tempo. Então, eu te convido para o próximo vídeo, onde eu vou estar lendo aqui essa sequência de parágrafos, para que você veja algo muito importante aqui, confirmando, através deste sermão que eu mostrei aqui, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, a particularidade, a peculiaridade
de Deus tratando com o povo judeu, através do ministério de Moisés e Elias, e não através do Elias que havia de vir para a noiva gentia. Que Deus te abençoe e até nosso próximo vídeo, nossa próxima mensagem, se Deus quiser.